Efésios, capítulo 1. Leamos a introdução da carta e eu depois quero, irmãos, fazer algumas considerações introdutórias a esta carta, para que no domingo que vem a gente possa então adentrar novamente no verso 3 e seguirmos assim até o final deste texto precioso, entendendo que, como igreja local, terceira igreja batista, 2024, segundo ano aqui na nossa nova propriedade, nós devemos, irmãos, aprender o que é ser igreja. E Efésios tem essa conotação. Paulo trata da igreja na sua carta aos Efésios. Assim como ele tratou de Cristo em Colossenses, a primazia de Cristo, cabeça da igreja, em Efésios ele trata da igreja, o corpo de Cristo. Então nós precisamos absorver desta carta todos os princípios, todas as orientações, se nós, como igreja local, queremos avançar diante de todos os desafios que nós temos. Amém? O Paulo diz assim em Efésios 1, versos 1 e 2: Eu, se identificando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, a cidade, por isso então o nome, carta aos Efésios, seguidores fiéis de Jesus Cristo, que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Nós temos aqui uma saudação típica do apóstolo Paulo nas suas cartas. Ele se identifica, o povo para quem ele escreve. Aqui ele se identifica como apóstolo de Cristo. Então ele denota aqui que ele vai tratar de algumas questões importantes para a igreja. O apóstolo tem a ver com a sua autoridade. Lá em Colossenses ele se identifica como escravo de Cristo. Então ele é apóstolo não pela sua vontade, pela vontade de Deus. Você conhece a biografia de Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja, prendia os cristãos, matava os cristãos. Paulo aprovou o apedrejamento de Estevão, então ele era um algoz da igreja. E ele se torna apóstolo pela vontade de Deus. Justamente em uma das suas excursões a Damasco, para prender os cristãos e trazê-los a Jerusalém. Neste caminho, ele encontra Jesus, ele se converte, então ele se torna apóstolo, como ele mesmo diz, temporão, o último apóstolo nos moldes bíblicos, porque hoje nós temos apóstolos aí, a dar e vender, pessoas que se auto-intitulam apóstolos, mas Paulo, ele foi chamado por Deus, porque Deus tinha um plano para a sua vida, e ele então se torna uma grande bênção. Ele escreve esta carta ao povo santo de Éfeso, santo no sentido de ser separado para a glória de Deus, não porque eram pessoas perfeitas. Ele diz, seguidores fiéis de Jesus Cristo. Ali em Éfeso havia uma igreja fiel ao Senhor. E ele finaliza então o verso 2, nosso Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Diante de nós, irmãos, está uma carta fabulosa, uma carta grandiosa. Qual que é a ênfase, qual que é o tema de Efésios? Está no verso 3, que é o verso seguinte. Aqui está o tema da carta: todo louvor seja a Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, meu irmão, você não deve jamais dizer que você não é abençoado por Deus, porque nós já fomos abençoados, como diz o apóstolo Paulo. Mesmo que um projeto pessoal, mesmo que um plano pessoal, mesmo que uma oração ainda não foi atendida por Deus, mesmo que algo não saia como você planejou, não podemos dizer que Deus não está nos abençoando. Sim, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais. Então nós já somos abençoados por Deus, amém? Já somos abençoados pelo Senhor. E o tema da carta de Efésios é as riquezas do cristão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você tem todas as riquezas possíveis. Se você não está em Cristo, mesmo que você tenha todas as riquezas do mundo, você não tem riqueza alguma. Esta é a conotação desta carta. Como eu já disse aos irmãos, Efésios
vai enfatizar a igreja, o corpo de Cristo, ao passo que Colossenses enfatizou Cristo, o cabeça da igreja. E nós seguimos aqui, irmãos, a carta de Efésios, uma mesma estrutura dos escritos paulinos. Ele começa com doutrina e depois ele termina com aplicação. Então, a carta se divide em duas partes. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo trata da doutrina, as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Depois do capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai trazer uma parte prática, que é a obrigação do cristão. Trata então do nosso comportamento como cristão, como igreja de Jesus Cristo. Essa é a didática do apóstolo Paulo. Ele sempre trabalha nessa conotação. Primeiro ele dá a teoria, depois ele diz assim: agora vivam, pratiquem isso, para que vocês possam ser abençoados como discípulos de Jesus. Efésios então contrabalança doutrina, os 3 primeiros capítulos, e obrigação ou dever, aquilo que cabe a nós externar, praticar, fazer. Primeiro Paulo lembra aquilo que Deus fez por nós. Depois ele lembra aquilo que nós devemos fazer em resposta às bênçãos e às misericórdias de Deus. Amém? Primeiro Deus me abençoa, em Cristo Deus nos dá, Deus ele nos alcança, e depois então nós devemos retribuir, fazer algo em resposta. Lembra daquele hino que diz: morri na cruz por ti? O que diz a próxima frase desse hino? Fazes tu por mim. Então Deus entregou o seu Filho, Deus nos abençoou. Agora cabe a nós uma resposta para louvar a Deus dentro desse propósito. Então o viver cristão, ele se fundamenta no ensinamento cristão. Qual que é a grande falha hoje, irmãos, de muitas igrejas evangélicas e cristãs? É não trabalhar o ensino, é não trabalhar a primeira carta do apóstolo Paulo, é não entender o que nós somos em Cristo, o que nós somos alcançados, quais as bênçãos de Deus. Então, a nossa vida cristã, ela é fundamentada nos ensinos cristãos, lá no seu trabalho, lá na sua escola, dentro da sua casa, na comunidade. Você vive aquilo que você entendeu do Evangelho. Você exercita o Evangelho lá no seu dia a dia. Por isso que é importante esse aprendizado e esta conotação. O cristão que não conhece a abundância que tem em Cristo não consegue andar em Cristo satisfeito e feliz. Nós não temos, irmãos, nenhum motivo para estar tristes, para não estarmos satisfeitos. Não há motivos para nós não estarmos contentes, porque todos os motivos Deus já nos deu, Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Amém? Amém. A carta de Efésios, ela é fabulosa, ela é fenomenal, ela é uma carta fantástica. Quem era o público desta igreja? Você conhece alguma coisa sobre a cidade de Éfeso, da época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Quem conhece alguma coisa lá do contexto de Éfeso? Levanta a mão, vamos ver. Ninguém? Vasco, Moséias, seminarista, tem que conhecer, é óbvio, né? Faz parte. Maralã. Então, eu quero dar para você algumas informações sobre o contexto, porque é importante, irmãos, a gente entender quem vivia, o que faziam, quase aquela história do Fantástico, né, aqueles programas, né? Quem são, onde vivem, o que comem, né? As cartas têm essa importância para a gente poder entender. Efésios, então, era uma das maiores cidades da Ásia Menor, da época em que o apóstolo Paulo escreve. Era quase como uma capital de Roma, uma cidade pujante. Efésios era um centro de adoração à deusa Diana, como se aqui no Brasil fosse a Aparecida do Norte, ou a Meca para os muçulmanos. As pessoas afluíam de todas as regiões para Éfeso, porque lá tinha um grande templo, um templo dedicado à deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E em torno dessa religiosidade, dessa adoração à deusa Diana, a economia da cidade também circulava por conta disso. Lá em Atos nós vamos ver que Paulo teve um problema muito grave na cidade naquele período, porque as pessoas foram se convertendo ao Evangelho, foram deixando de adorar a deusa Diana, de comprar a imagem do templo, de comprar as estátuas da deusa Diana, e a economia de Éfeso começou a enfraquecer, e as pessoas que viviam deste comércio religioso começaram a falir.
E aí então as pessoas que viviam desse comércio de fabricar as estátuas da deusa do templo, eles se levantaram contra o apóstolo Paulo. Paulo passou 3 anos em Éfeso, foi um ministério longo. E esses 3 anos que ele teve em Éfeso foi como uma base para ele visitar outras cidades circunvizinhas, inclusive a cidade de Colossos foi alcançada durante o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, não pelo Paulo, mas pelo Epafrodito, que se converteu pelo ministério de Paulo em Éfeso. Depois ele vai para Colossos e ele planta aquela igreja. De Éfeso, Paulo fez um grande trabalho missionário naquele redor, ali na Ásia da sua época. Éfeso também, irmãos, tinha um grande centro comercial, era uma cidade comercial pelo seu porto, como fosse o Porto de Paranaguá, o Porto de Itajaí, o Porto de Santos. Então a economia em Éfeso girava, era uma cidade rica, era uma cidade importante, tinha a questão econômica, tinha a questão de adoração. Então Paulo, estrategicamente, ele fica 3 anos ali naquela cidade, pregando o Evangelho e alcançando as cidades próximas. Quem era aquela igreja de Éfeso? A igreja foi fundada na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele chega em Éfeso e ele deixa lá em Éfeso um casal muito abençoado. Quem lembra do Áquila e da Priscila? Um casal abençoado que veio fugido de Roma pela perseguição. Paulo acolhe eles em Éfeso, eles ficam na cidade e eles também apoiam muito o ministério do apóstolo Paulo. Na 3ª viagem missionária, Paulo passa novamente por Éfeso e ali então ele fica 3 anos naquela cidade. Ele começa o seu ministério numa sinagoga, como Paulo fazia, mas com a rejeição dos judeus, Paulo ele vai para um outro lugar, a chamada Escola de Tirano. Tirano não era no sentido de mal, Tirano era o nome da pessoa, que tinha lá uma formação, um centro, tipo uma universidade, uma escola. Então Paulo, tendo rejeição na sinagoga, ele vai para essa escola de Tirano, e ali ele fica por 2 anos ensinando, pregando e propagando a palavra de Deus durante 2 anos do seu ministério. A influência da cidade de Efésios sobre a população era muito grande. Só que a conversão, meus irmãos, ao Evangelho mudou a sociedade e a cidade daquela época. Eu quero que você preste atenção nisso. O poder do Evangelho, o poder da igreja para mudar uma sociedade e uma comunidade. O que pode mudar Foz do Iguaçu? Não é o prefeito, não asfalta as cidades, que não faz trincheira para passar de um lugar para o outro, que não dá condição para os empresários prosperar e crescer. Mas o que muda a cidade é o poder do Evangelho. Éfeso era um centro de adoração à deusa Diana. As pessoas começaram a se converter, as pessoas deixaram de adorar a deusa Diana, de comprar os seus objetos religiosos. As pessoas que viviam disso se levantaram contra Paulo. Mas tem uma outra realidade. Havia em Éfeso uma influência muito grande de bruxaria. E as pessoas se converteram da bruxaria para o Evangelho. E essas pessoas se converteram, elas passaram a queimar os seus livros, os seus escritos, porque elas abandonaram aquela vida de pecado, aquela vida de cegueira espiritual. Eles vieram para Cristo, e isso impactou grandemente também a cidade de Éfeso por conta da igreja. Quando a igreja avançou, quando a igreja alcançava as pessoas se converteram, aquilo foi mudando a cidade, foi mudando a cultura, foi mudando aquelas pessoas. Ele ganhou muitas pessoas para Jesus Cristo. O lucro dos ourives foi diminuindo. Paulo ele foi forçado a deixar a cidade por conta deste tumulto. As pessoas se levantaram contra Paulo, tentaram contra a sua vida. Então ele, para uma questão de integridade física, ele decide deixar a cidade, mas ele deixou lá uma igreja. E uma igreja pujante, uma igreja que seguia evangelizando, uma igreja que cumpriu a sua missão. Mais tarde, Atos capítulo 20, quando Paulo se despede daquela igreja, ele está indo para Jerusalém, ele passa por lá, ele reencontra aquela igreja, os líderes daquela igreja, e tem uma cena muito bela da carta de Efésios. Paulo na praia, se despedindo dos presbíteros para ir para Jerusalém. Ali eles se ajoelham na beira da praia, ali eles oram, eles choram, eles se abraçam, porque Paulo foi um pai espiritual para aquela igreja. Veja aqui então, meus irmãos, 2 questões importantes neste começo.
uma cidade importante, mas que tinha os seus desafios. E uma igreja que entendeu o seu papel de igreja e mudou a história daquela cidade. Amém? Nós estamos numa cidade importante. Foz do Iguaçu é uma vitrine para o mundo. Nós estamos aqui fazendo divisa com 2 países. Muitos irmãos que vieram para a convenção aproveitaram a estadia em Foz, foram ao Paraguai, foram à Argentina. Foz do Iguaçu é uma cidade que vive a sua economia basicamente também de um turismo de eventos. O ano inteiro nós temos eventos em Foz, pessoas vêm do mundo inteiro para cá. Nós temos uma grande oportunidade de ser uma igreja pujante aqui, de levantar homens e mulheres de Deus aqui, de ganhar pessoas aqui, para que a nossa cidade também seja abençoada, para que a nossa cidade ela possa mudar, para que a nossa cidade possa prosperar dentro da vontade de Deus. Agora, para isso acontecer, irmãos, nós precisamos de uma igreja bíblica, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja comprometida. Porque se nós não formos essa igreja comprometida, nós não vamos alcançar a cidade, não vamos responder os desafios da nossa cidade. Vamos reduzir um pouco, o zoom do nosso GPS, do Google Maps. Nós estamos aqui no Portal da Foz. Perguntar aos irmãos convencionais que ficaram aqui no Hotel Rafaim, circularam em algum momento durante a noite aqui nas marginais próximo do Rafaim? Que público que os irmãos viram aqui em volta, nessa região onde a igreja está? Aqui nós temos uma grande área de prostituição, motéis, homens e mulheres fazendo programa. E o que nós vamos fazer, meus irmãos, para alcançar essas pessoas? Queremos alcançar essas pessoas? Queremos mudar a vida delas? Nós não, Cristo. Queremos dar uma oportunidade delas saírem dessa escravidão, dessa cegueira, desse cativeiro e dar a elas a oportunidade. Como aquelas pessoas que viviam lá escravas à idolatria, à deusa Diana, ou as pessoas que viviam debaixo da autoridade da bruxaria daquela época. Nós temos que ser uma resposta para essas pessoas, e a carta aos Efésios vai nos ajudar nesse sentido. Amém? Muito bem. A carta aos Efésios. Paulo, ele quando escreve essa carta, ele estava aonde, meus irmãos? Preso em Roma. Efésios é uma das 4 cartas ditas, conhecidas como cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo estava lá em Roma, aqueles 2 anos que ele ficou lá, na sua casa, alugada por ele mesmo, preso com uma certa liberdade. Ele recebia pessoas e de lá ele escreve esta formidável carta. É uma dessas cartas. Ele, então, desafia a igreja. Efésios não é uma carta pessoal, não existe recomendação pessoal, não existe orientação pessoal como foi a carta a Filemão, por exemplo. Efésios é uma carta geral. E é muito provável que essa carta tenha sido lida por outras igrejas daquela região da Ásia Menor. Não ficou apenas com os Efésios. Paulo, ele está preso 2 anos em Jerusalém. Ele ficou preso 2 anos em Cesareia. Ninguém resolvia o seu caso. Ele apela para César, então ele vai para Roma e ele fica lá então preso. De lá ele escreve esta carta. Tendo liberdade, ele escreve, ele recebe pessoas. E não apenas isso. Nós vimos na exposição de Colossenses, de Filemão, que Paulo evangelizou os soldados da guarda romana. Paulo estava lá 2 anos preso, e a gente pela história conhece que ficava um soldado ali fazendo guarda ao apóstolo Paulo, e esse soldado foi evangelizado, e muitos da casa do imperador foram evangelizados por este homem. Essa carta é entregue aos Efésios, provavelmente pelo Tíquico, juntamente com Onésimo, os mesmos portadores da carta aos Colossenses. E a carta aos Efésios trata então das verdades da igreja em geral, não é uma carta específica. Por isso que ela é importante para nós nos dias de hoje. Éfeso é o escrito mais importante de Paulo sobre a igreja. Nos ensina como Deus idealizou e como ela, a igreja, deve ser prática, e a carta deve ser prática.
a igreja deve ser prática diante dos olhos humanos. O grande desafio da nossa igreja local e das igrejas que os irmãos estão aqui como convencionais é sermos igrejas práticas que sejam respostas aos anseios das pessoas. Meus irmãos, nós esse ano temos um grande desafio. Você leu na pastoral do boletim. Esse ano a gente vai olhar mais para fora desses muros do que olhar para dentro. O ano passado exigiu de nós olhar bastante para dentro, mas esse ano nós temos que olhar para fora. Nós temos que ser resposta para essa sociedade. Nós temos que ser uma igreja prática, uma igreja ativa, uma igreja que serve não apenas na convenção como fizemos essa semana, mas que nós possamos responder aos anseios da nossa comunidade. A carta inicia na eternidade passada e nos leva à eternidade futura. Em Efésios nós vemos o crente assentado nos céus, mas também andando com Cristo na terra e lutando contra Satanás. Essa é a parte prática. Irmãos, nós como cristãos não podemos nos isolar numa bolha, não podemos nos fechar, não podemos viver apenas no nosso universo perfeito. A igreja precisa estar com os pés na rua, a igreja precisa abordar essas pessoas que trabalham aqui em nossa volta, a igreja precisa trazer uma resposta para as famílias que estão deteriorizadas, para os casamentos que estão terminando. A igreja precisa ser esta resposta. E esta carta vai nos ajudar nisso. Amém? Amém. Nenhuma parte da Bíblia faz soar mais alto a doutrina da igreja e a prática da vida cristã do que a carta aos Efésios. Então, até o capítulo 3, nós vamos ver doutrina, nós vamos ver a base que Paulo quer colocar para a igreja. E depois, os últimos capítulos, a gente vai ver a parte mais prática. A igreja em Éfeso era uma igreja muito pujante. Paulo traz duas realidades da igreja em Éfeso. A conotação da igreja universal, não a do Edir Macedo, né? Não a do reino de Deus, mas a igreja universal composta por todos os cristãos em toda a face da terra, em todos os tempos. Efésios trata da igreja universal, da Convenção Batista Brasileira, irmãos de todo o Brasil. Nós nos reunimos em Foz nessa semana. Essa é uma conotação da igreja universal, que reúne os cristãos de todos os lugares do mundo. Mas a igreja de Éfeso tem uma outra conotação, a igreja local. E aí é algo restrito a nós como terceira igreja. E como igreja local, nós somos um corpo. Paulo vai tratar sobre isso aqui em Efésios. E como corpo, cada um dos irmãos é um membro do corpo. E Paulo vai dizer que nós temos que estar juntos, conectados, ligados. Paulo vai dizer que nós temos que nos ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros. Paulo vai dizer que a igreja local, quando um membro sofre, todos sofrem. Então, meus irmãos, a igreja universal, ela só é ativa e eficaz quando a igreja local entende o seu papel, a sua função, e ela desenvolve o seu ministério. A igreja universal é o corpo de Cristo, na qual o crente é batizado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e essa igreja, ela não substitui a igreja local. A igreja universal não envia missionários, a igreja universal não constrói hospitais, a igreja universal, ela não observa a ceia do Senhor, a igreja universal não ajuda as famílias necessitadas. Quem faz isso é a igreja local. E nós temos esse grande desafio de enviar missionários, de sustentar famílias, de atender às necessidades e fazer muito mais daquilo que nós já fizemos até aqui. O Novo Testamento enfatiza muito mais a igreja local. Todavia, o ministério da igreja local se torna mais forte se os membros têm consciência da sua posição no corpo de Cristo. E é isso que Paulo vai tratar nesta carta. Amém, queridos? Essa primeira exposição era um pouco mais maçante, um pouco mais cansativa, porque ela traz para nós essas questões da história e do contexto da igreja de Éfeso. Mas para finalizar, eu quero trazer 3 pensamentos mais objetivos para você nesta noite. Deus quer que nós possamos pregar a justificação pela fé
mediante a reconciliação com Deus e a pacificação nos relacionamentos por meio de Cristo. Nós existimos como igreja, meus amados irmãos, para pregar a justificação pela fé. A igreja evangélica brasileira, ela está mais inchada do que crescida. O que significa isso, meus irmãos? Eu penso que muitas pessoas que estão nas igrejas evangélicas hoje, não aqui em Foz do Iguaçu, só lá no Rio de Janeiro, são pessoas não convertidas. E se nós como igreja temos um rol de pessoas não verdadeiramente convertidas, que não foram justificadas pela fé, que não entenderam a reconciliação com Deus, que não tiveram a sua vida pacificada com o Senhor, elas jamais vão conseguir desenvolver uma pacificação nos seus relacionamentos. Irmãos, essa é uma realidade. Há muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas hoje que não irão para o céu, que não foram salvas por Cristo Jesus. Então nós como igreja devemos enfatizar a salvação pela graça na pessoa de Jesus Cristo, não pelas obras, não pela lei, não por qualquer outro método ou mérito. Infelizmente a igreja evangélica hoje ela também está caminhando para uma outra questão preocupante, a questão da prosperidade material nesta terra, neste mundo aqui e agora. Muitas pessoas vão à igreja pensando em ganhar dinheiro, ficarem ricas, ter sorte no amor, mas não vão para uma necessidade espiritual de verdadeira salvação. Mas nós não queremos ser esta pseudo-igreja, nós queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja que prega a justificação, que prega a reconciliação e a pacificação, porque é somente através dessa mudança que as pessoas vão ter paz consigo, paz em casa e paz com Deus. Amém, queridos? Uma segunda aplicação mais prática: Deus quer que nós possamos nos envolver no privilégio da pregação do Evangelho. Querido membro da igreja, você é um pregador do Evangelho, você é missionário. Pregar o Evangelho não é tarefa do pastor, dos líderes, dos diáconos, da liderança da igreja. Pregar o Evangelho é um dever, é um privilégio de todos os cristãos, de todos os membros, e nós devemos pregar esse Evangelho a todos os perdidos, aqueles que ainda não fazem parte da igreja local e nem da igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho para que essas pessoas possam então participar da ressurreição do último dia, elas possam estar na presença de Deus, elas possam desfrutar da eternidade com o Senhor e não do inferno. Diariamente muitas pessoas estão morrendo ao nosso lado, morrendo, mas indo para o inferno, porque não tem a salvação em Cristo Jesus. Seus colegas de faculdade estão morrendo sem Cristo, seus vizinhos, os meus vizinhos estão morrendo sem Cristo, pessoas das nossas famílias estão morrendo sem Cristo. Por isso, irmãos, nós temos que pregar a salvação para que essas pessoas sejam salvas pelo Senhor Jesus Cristo. E nós só vamos fazer isso se entendermos o que é ser igreja e a nossa vivência como igreja. Terceiro e último, Deus quer que nós possamos nos encher do Espírito para que nós possamos participar ativamente da expansão da igreja. Amém? Deus quer que a gente seja cheio do Espírito para que essa igreja se expanda. Os nossos cultos aqui nesse espaço, irmãos, eles estão com os dias contados. Em breve nós vamos começar a nos reunir ali, naquele novo espaço. E aí nós vamos ter um choque de realidade. Qual é o choque de realidade? Vai ter muito lugar vazio, vai ter muito espaço vazio, e nós vamos ter que trabalhar para encher esse espaço. Amém? Lembram daquela palavra que nós trazemos aos irmãos antes de começar a construção? Podemos escolher ficar aqui, nesse espaço pequeno, sempre cheio de pessoas, ou nós podemos avançar para um lugar maior, com o desafio de encher aquele lugar. Então isso vai acontecer quando nós, cheios do Espírito, em santidade, uma vida consagrada a Deus, nós vamos nos envolver ativamente na expansão da igreja. Pastor, mas tem alguém, algum membro da igreja que não participa ativamente do desenvolvimento da igreja? Eu deixo você responder essa pergunta. Temos sim muitos membros da igreja que não estão ativamente participando desse processo. Então, cabe a nós motivá-los, impactá-los, desafiá-los para que isso aconteça. Assim como você, quando vai fazer o teu churrasco, coloca fogo ali no cantinho da churrasqueira,
na brasa, e aquele fogo ele pega naquele montinho de carvão e de repente esse fogo vai se alastrando, ele vai se expandindo até todos os carvões que estão ali fiquem acesos em brasa. É assim que nós temos que ser como igreja. Você vai conectar um irmão que está mais fraco, mais distante, e vai incendiar esse irmão. Você vai desafiar ele, você vai convidar ele, e esse irmão vai se animando. E quando nós vemos, toda a igreja vai estar animada, toda a igreja vai estar envolvida, e nós vamos poder então cumprir a nossa missão. Vamos juntos? Amém? Fique de pé então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e meu Pai, como é bom estarmos de volta ao convívio da igreja, depois de um tempo de férias que tivemos como família. Ó Pai, uma semana intensa de trabalho aqui na convenção. Agora, Senhor Deus, nós voltamos à nossa agenda da igreja local. Semana que vem retornamos com as classes da escola bíblica. Vamos retornar também os ministérios, nossas células, os projetos para a igreja neste ano de 2024. Ó Deus, nós oramos para que a carta aos Efésios, essa carta tão fantástica do apóstolo Paulo, ela possa nos inspirar para ser igreja, entender a nossa posição no corpo de Cristo que é a igreja, entender a nossa função, o nosso chamado, os nossos desafios, e assim nós possamos neste ano, Pai, colher as sementes que nós lançamos, ó Pai, no ano passado. Assim como diz a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu na beira do caminho, parte da semente caiu entre as pedras, ou no terreno com muitas pedras, parte da semente caiu no terreno que havia muitos espinhos, e essas sementes não produziram, elas não deram frutos. Pai, nesse último ano, foi um ano de nós prepararmos o terreno à beira do caminho, aquele terreno socado, aquele terreno duro, aquele terreno árido. Foi um tempo de ali nós trabalharmos essa terra. Ó Deus, aquele terreno com muitas pedras, foi um ano de tirar essas pedras, de preparar esse solo. Aquele terreno, ó Pai, onde havia os espinhos, foi um tempo de nós limparmos, tirarmos esses espinhos, para que então pudéssemos ter terra, solo preparado, solo pronto. E as sementes que lançamos no ano passado, nós vamos colher este ano para a sua glória. Pai, nos dê a bênção de nesse ano ser um ano de muitas colheitas, de muitas vitórias em todos os sentidos como igreja local. Nos ajude, ó Pai, na obra do templo, em todos os projetos que a igreja desenvolverá neste ano para o louvor da sua glória. E como igreja local, nós possamos cumprir o nosso chamado, nosso propósito. Nós possamos ser, ó Pai, eficientes como igreja, e assim possamos abençoar o reino de Deus. Abençoa os meus irmãos, abençoa os irmãos convencionais que já estão retornando para as suas casas, cidades, aqueles irmãos convencionais que ainda vão retornar hoje à noite, amanhã, que eles cheguem em segurança e que eles sejam bênçãos também nas suas igrejas, que eles possam ser ali pessoas dedicadas ao trabalho, ao serviço, para que o Evangelho cresça, e que no ano que vem, na próxima Assembleia, nós possamos ver um relatório onde a Igreja Batista Brasileira cresceu a 70, a 100 por 1, para a tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.